Bom, vamos iniciar esta apresentação com um breve histórico acerca de como surgiu toda essa história dessas barragens. A Replan Petrobras, no âmbito do projeto de modernização da refinaria de Paulínia, em 2006, cujo objetivo era reduzir até 95% de enxofre da gasolina e diesel, gerando um significativo benefício ambiental pela despoluição do ar. A Petrobras solicita ao Comitê das Bacias PCJ um aumento na captação, uma outorga de aumento de captação de 5,2 metros cúbicos por segundo para 0,67. O comitê, como contrapartida, exigiu da Petrobras, entre outras ações, que realizasse estudos para o aumento da disponibilidade hídrica nas bacias a montante da captação da Replan. A Petrobras contrata, então, a Engecorpes em 2006 para fazer esses estudos nas bacias dos rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia. No início, esse estudo identificou 12 barramentos, 12 eixos com potencial para a regularização da bacia. Esses 12 barramentos também são originários de estudos anteriores que se iniciaram na década de 70. Aqui a tabela como foi iniciado os trabalhos pela Engecorpes, contemplando vários eixos aqui, ó. Fazenda Velha, Souzas, Panorama, Pedreira, Cosmópolis, Camanducaia, Duas Pontes, Três Pontes e etc. até Tabajara. Aqui a localização dos barramentos identificados pela Petrobras. Posteriormente, com o avanço do estudo, foram pré-selecionados 5 aproveitamentos: Panorama, Pedreira, Cosmópolis, Camanducaia, Duas Pontes, Rubinho e Pirapitingui. A Petrobras apresentou o resultado desse trabalho ao comitê em julho de 2010, apontando as barragens de Pedreira e Duas Pontes como sendo as melhores alternativas para o prosseguimento dos estudos. Por quê? Porque essas duas barragens sozinhas conseguem regularizar 75% da vazão que todos os outros 5 fariam juntos. Então, o custo-benefício dessas duas barragens era muito mais interessante. Com a aprovação dos estudos pelo Comitê PCJ, a Petrobras aprofundou o estudo, contratando os projetos básicos e o estudo de viabilidade ambiental desses 2 barramentos, que foram entregues e aprovados pelas câmaras técnicas em 30 de julho de 2013. O Comitê PCJ encaminha, então, toda essa documentação à Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, a qual encomenda ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, em 31 de julho, o prosseguimento dos estudos. Em abril de 2014, o DAE contratou a elaboração dos projetos executivos e a rima das barragens. Essa etapa está sendo atualmente desenvolvida. Por que se justifica a implantação dos barramentos Pedreira e Duas Pontes? Situação atual das bacias PCJ. Demanda crescente por recursos hídricos. Disponibilidade hídrica superficial próxima à capacidade de captação, ou seja, está no limite. Um déficit hídrico, ocorrência de eventos de estiagem excepcionais, como a que nós estamos vivendo hoje. Benefícios. Qual o benefício dessas barragens? Aumento da disponibilidade hídrica para a população, aumento da segurança hídrica e mitigação dos efeitos das estiagens. Aqui a evolução da demanda das bacias PCJ e as soluções que estão apontados pelo plano da macrometrópole, realizado pela COBRAP, que também contempla a implantação das barragens de Pedreira e Duas Pontes. Aqui o cenário para 2015, os vermelhos são já vulnerável por manancial e sistema. Esses municípios já em 2015. E esses para um cenário de 2025.
Quer dizer, se não fizermos nada, muitos municípios vão estar aqui totalmente vulneráveis a estiagem. Então você tem um aumento da possibilidade de regulação no rio Camanducaia, decorrente da barragem de Duas Pontes, e o rio Jaguari, da barragem de Pedreira. Duas Pontes, com uma área da bacia hidrográfica de 863 km², um volume útil de 41 hectômetros cúbicos. Pedreira, igualmente, tem uma bacia hidrográfica de 930 km² e um volume útil de 26 hectômetros cúbicos. O aumento da disponibilidade hídrica nessas bacias contribui no acréscimo da segurança hídrica e no abastecimento público. Ou seja, você vai garantir que durante todo o ano você seja disponibilizado mais água, em torno de 8,2 metros cúbicos por segundo, aumento, tá? Com 98% de garantia. Aqui foi um primeiro levantamento que foi realizado na fase da macrometrópole para abastecimento dos vários municípios a montante do eixo das barragens, ou seja, aquelas que não captam diretamente, que vão ser beneficiadas diretamente pela regularização dos rios Camanducaia e Jaguari. Então teríamos que ter um sistema adutor, provavelmente, para a distribuição de águas para esses municípios. Pulou. Volta naquele lá um pouquinho. Isso. Não vou. Anterior. Vamos para cima, para frente. Mais um. Aí. Oi? Volta lá pra gente ver a cidade. Estão lendo as cidades atingidas. É, volta lá um pouquinho que não deu nem problema. Não, não tá. Não, lá é a barragem. Aqui é a barragem. Não, Amparo não. Aqui é a barragem de Duas Pontes, aí quem é Amparo. Não, mas cadê o Amparo como subbeneficiário? Ela capta já no rio Camanducaia, onde ninguém mais capta. Tá? A barragem não é para Amparo, então? Não, a barragem não é para Amparo, é para toda a bacia PCJ. Aí sim, Todas as duas. Verdade. Não é pra... Não, mas ninguém está... Mas não é para ninguém, vai para O replano. nome do projeto chama-se Sistema Produtor PCJ. Nós não estamos falando que a barragem é para Amparo. Tá? Nunca disse. Nunca foi dito. Para a Petrobras, então. Não, nem a Petrobras. É para quem tem. Mas os documentos não. Essa barragem é para beneficiar cerca de quase 20 municípios dentro dessa bacia. Inclusive Amparo, porque você vai regularizar e ela vai poder até captar dentro da barragem. Nós vamos estar estudando tudo isso nessa distribuição que nós estamos contratando agora, que é o estudo de viabilidade do sistema adutor. Tá? Então todos esses municípios da bacia vão ser contemplados com estudo, e quem tiver em déficit é o que vai estar sendo beneficiado. Só mudar o charco, então, colocar Amparo aí também. Amparo não está aí no Por favor, nós vamos ter tempo depois para discutir. A gente não vai se furtar de discutir todos os questionamentos. Podemos prosseguir? Um momentinho só. O sistema de indenização é o mesmo de Nazaré Paulista, que até hoje... Nós vamos responder todos os questionamentos ao final da apresentação, por favor. Com as barragens, nós vamos conseguir os seguintes objetivos. O objetivo principal: aumento da vazão garantida para abastecimento público. Tá? O rio Jaguari atualmente tem uma mínima vazão média mensal de 5,9, com a barragem de Pedreira, ela vai ter um acréscimo de 2,3 metros cúbicos por segundo. Nós vamos garantir então uma vazão de 8,2 metros cúbicos por segundo. No rio Camanducaia, atualmente a mínima vazão média mensal é de 4,4, e com a barragem de Duas Pontes a vazão vai ser acrescentada em 3,8 metros cúbicos, totalizando 8,2 metros cúbicos por segundo. Aqui a localização das barragens.
Aqui a planta do reservatório de Pedreira. Em verde é a área de APP, uma área de APP maior, área de preservação permanente maior que a área do reservatório, inclusive. Aqui o arranjo concebido para a barragem de Pedreira. Alguns detalhes do barramento. Aqui a barragem de Duas Pontes. Tá? Também com área de reservatório e área de preservação permanente praticamente da mesma ordem de grandeza. Aqui o arranjo geral. Detalhes da tomada d'água e do vertedouro. Estudos de impacto ambiental e a rima das barragens Pedreira e Duas Pontes. Esses estudos todos foram iniciados a partir do termo de referência emitido pela CETESB. Tá? Atualmente, esse é o cronograma que nós estamos... Opa. Mas isso. O diagnóstico ambiental já bem avançado, faltando a parte do biótico para a segunda campanha a ser realizada no período de cheia. Os trabalhos de campo de socioeconomia com entrevistas à população vão ser iniciados amanhã, hoje ainda, tá? Depois nós vamos fazer toda a parte de avaliação de impactos, programas ambientais. Essa parte de seminários, reuniões, é como a que está ocorrendo hoje, vão ser feitos muito mais ainda no decorrer do avanço do trabalho de socioeconomia. E posteriormente, ao final, no licenciamento, as audiências públicas convocadas pela CETESB. Plano de comunicação social dos estudos ambientais. O plano de comunicação social atenderá os princípios de participação da sociedade civil, amplo acesso à informação, ampla publicidade, transparência nas informações, educação ambiental. Atendimento legal, a Lei 13798 de 2009, Política Estadual de Mudanças Climáticas, Resoluções CONAMA 001 e 009. Reuniões e seminários, municípios de Amparo, Campinas, Pedreira, com a participação de Prefeitura, Câmara, população afetada, comunicação organizada, comunidade organizada, Ministério Público, órgãos públicos, Comitê PCJ, Câmara de Comércio, universidades. As audiências públicas que a gente antevê serão os municípios atingidos, Amparo, Campinas e Pedreira. Inclusive, hoje já está sendo disponibilizado um site para os questionamentos. Dúvidas, informações, tá? A gente vai passar o nome daqui a pouco. Aqui a macro-localização dos reservatórios e as áreas de influência. Municípios diretamente afetados. No caso de Duas Pontes, município de Amparo. No caso de Pedreira, Campinas e Pedreira. Barragem de Pedreira, área de abrangência dos estudos ambientais. A área diretamente afetada, 441 hectares. A área indiretamente de 3.456 hectares. A ocupação humana na barragem de Pedreira, são esses pontinhos verdes. Tudo pontinho verde, vocês. Por enquanto. Vocês são tudo pontinho verde. Uso e ocupação do solo na barragem de Pedreira. Para apagar uma luz aí para a gente tentar ver esses slides, Apagar a luz. por favor. Apaga a luz aí. Então só colocar. Isso, Muito melhor. bom, agora não chegou. Volta um para ver os pontinhos verdes. Vamos lá ver os pontinhos onde estão.
A área atingida, a população é isso. É a ocupação humana no reservatório de Pedreira, esses pontinhos verdes. Dá pra gente ter noção em que local exato ele está dentro de Pedreira? Lá pra baixo, perto de onde é os... Pedreira fica por aqui, ó, a cidade. Certo, e ela está abaixo... Ela está para baixo, aqui para baixo fica Souzas, Campinas. Macaco Branco fica aqui perto. Não, Macaco Branco fica por aqui, ó. Mais uma vez, uso ocupação do solo na área do reservatório de Pedreira. Aqui é a barragem de Duas Pontes, área de abrangência dos estudos ambientais. A ocupação humana, né? Aqui no reservatório da barragem de Duas Pontes. Uso ocupação do solo. Aqui foi o primeiro mapeamento realizado dos vários tipos de ocupação, tanto no reservatório de Pedreira quanto no reservatório de Duas Pontes. O que a gente vê por esses totais analisados aqui, que na barragem de Pedreira, 45% da área de APP já sofreu intervenção antrópica. Em Duas Pontes, cerca de 40%. Principais interferências: ocupação de áreas, reservatório e área das obras. Pedreira, 187 hectares, Duas Pontes, 410. Área de preservação permanente de 254 hectares em Pedreira e 365 hectares na barragem de Duas Pontes. A compensação, a aquisição das áreas a serem ocupadas. Propriedades rurais, interferência parcial total em 35 imóveis rurais em Pedreira e 31 em Duas Pontes. Compensação, indenização aos proprietários. Interferência com a população. Serão brevemente iniciados serviços de cadastramento de moradores nas áreas a serem desapropriadas. Compensação será caso a caso, se é proprietário, meeiro ou empregado, podendo ser aquisição da propriedade, indenização ou relocação. Supressão da vegetação nativa em estágio de regeneração. 80 hectares em Pedreiras e 77 hectares em Duas Pontes. 43% e 18,8% da área total dos respectivos reservatórios. Compensação, recomposição da vegetação dos reservatórios nas áreas de APP. Interferências com pequenas centrais hidrelétricas, PCH Macaco Branco, da CPFL, no Rio Jaguari, e PCH Feixo, da Companhia Energética Salto do Lobo, no Rio Camanducaia. Compensação e indenização aos proprietários. Estradas vicinais e acesso. Interferência pela formação do reservatório. Compensação, relocação das estradas e acessos. Este é o site que vocês poderão solicitar maiores esclarecimentos e enviar todo e qualquer questionamento. www.sistemaprodutorpcj.com.br. Faltou uma informação. Quanto que vai custar tudo isso aí? Oi? A grana que vai gastar para fazer isso? As duas barragens? É. 650 milhões. Fala no microfone. 650 milhões. Em torno Fora dele. as adutoras. Tá. Que não tem nem estudo ainda. Bom, oi?